Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um replay de mercado. Hoje, dia 20 de março de 2025, a gente vai falar um pouquinho hoje dos acontecimentos do mercado. É uma agenda de hoje que não tinha grandes eventos, mas o mercado que vem aí após a decisão de política monetária do Banco Central americano, ontem, super quarta, dia 19, onde o Fed acabou mantendo a taxa de juros estável nos Estados Unidos. Tá? Sobre isso, acho que a decisão de política monetária ela estava muito consolidada de que seria isso, né, que não teria a movimentação dos juros, seriam mantidos os juros, acho que o mercado não esperava nada diferente, que acabou se concretizando, mas os comentários do Powell acabaram por surpreender, né, em alguns pontos. Né. A primeira coisa é que quando foi perguntado sobre as questões, e essa é a primeira reunião ali, onde você tem mais uma clareza com relação à realidade das taxas, né, da política externa do novo governo, ele falou que, olha, isso impacta, a gente está fazendo um estudo, né, inclusive para separar o que é impacto de tarifas e o que é demanda da própria economia, e a gente deve trazer isso de uma forma fácil de analisar, mas a gente acredita que em acontecendo, pelo menos o que está proposto até então, isso vai ser transitório e o mercado, a economia vai absorver sem maiores impactos e sem maiores pressões inflacionárias, e ele acredita que por isso o Fed, inclusive, mostrou através do dot plot, né, que é o gráfico de pontos, que é divulgado, chama de Economic Projections, ele revela isso a cada 2 reuniões, ou seja, reunião sim, eles trazem esse dado, reunião não, eles não trazem esse dado. E no gráfico de pontos que foi revelado, ele mantém a política ali, a previsão de 2 cortes de juros ao longo de 2025, a gente está no início do ano ainda, né? Então, se você fizer a comparação de ponto por ponto ali, talvez tenha um pouquinho mais de cuidado com relação a isso, mas a grande maioria está bem visível ali e ainda mostra uma tendência de cortar juros 2 vezes. Então, isso por si só já é um recado ok, né? Não está mudando o que eles estão pensando de uma forma muito incisiva, etc. Mas, além disso, o Fed também mostrou que pretende reduzir o balanço patrimonial, ou seja, eles vão emitir menos títulos aqui para frente. Tá? Isso significa o quê? Que o Fed ele vai consumir menos dinheiro da economia. Se ele vende títulos, né? Se vende títulos do governo, ali ele recebe dinheiro, emite o título, né? Então diminui o dinheiro em circulação, isso se chama quantitative tightening. Se eles vinham emitindo cerca de 25 bilhões e agora vão emitir cerca de 5 bilhões, eles estão afrouxando um pouco isso. E isso é estimulante para a economia. Tá? Então, teve esse ponto a favor. Por outro lado, ele reduziu um pouco a previsão de crescimento do PIB de 2,1 para 1,7. Tá? Então, isso tem. Mas, quando você olha a previsão de crescimento do PIB de 2026 e 2027, elas praticamente estão mantidas ali, assim como a previsão da inflação. Então, quando você olha mais para frente, ou seja, esse cenário que ele revela ali como transitório, realmente, na previsão do Fed atual, está como transitório. Ele mantém a previsão de corte de juros e ainda mantém ainda faz um estímulo, ainda que não seja diretamente na taxa de juros ou no compulsório, mas faz isso diminuindo, né, o balanço patrimonial. Então, o mercado gostou. Ontem, as ações foram teve uma alta do mercado, os mercados fechando em alta. Por outro lado, apesar das interlocuções do presidente da NVIDIA, a NVIDIA não andou muito, né? Acabou ficando em baixa. Ele trouxe ali boas notícias, né? Falando que a demanda por IA está resiliente, essas questões de inteligência artificial chinesa ainda não preocupam tanto, que a demanda está forte, os chips estão saindo, que o Blackwell, a cadeia está fornecendo, e também notícias, inclusive, para o B2C ali, dos computadores com IA para pessoas físicas, ou seja, deu boas notícias para o mercado, mas ainda assim a ação não andou tanto. Hoje ela andou oscilando, né? Hora positiva, horas negativas, etc e tal. Posso até dar uma olhada aqui como que ela está neste momento, 0,37, né? Então andou. O mercado está mais negativo, né? As demais Big Techs estão negativas, a NVIDIA
está ali 0,37 positivo. Tá? E a gente teve também hoje na agenda licenças de construção, não, desculpe, vendas de casas usadas e pedidos para seguro-desemprego. Não é lá a agenda mais elaborada e mais decisiva para a política monetária e para a economia americana, mas são dados ali que, inclusive, seguro-desemprego sai muito em linha, né? Praticamente erro ali de 2.000 para cima no contínuo, 1.000 para baixo no pedido inicial. Então, o average, que é aquele dado de 4 semanas, que é feito para filtrar feriados, etc., principalmente por causa dos pedidos iniciais, também está bem em linha ali, 226, 226,5, 227. Então, não houve nenhuma surpresa e o mercado tem os impactos quando acontecem surpresas, né, mas não foi o caso. Com o recado de ontem do Powell, onde eu já comentei aqui, sendo bastante dovish aí com relação a algumas preocupações para a economia, para as taxas, etc. e tal, e com os dados de vendas de casa usada vindo ligeiramente acima, o mercado acabou subindo até o momento que ele chegou a fazer uma máxima, né, de novo, passou por campo positivo, mas a gente sabe que os ganhos, né, quando o mercado sobe, tem sido sempre com muita resiliência, com muita calma. Ninguém faz grandes compras sem realizar lucro de uma forma razoavelmente mais rápida, porque o momento ainda é de incerteza, né? 2 de abril ainda está por vir, ainda faltam quase 2 semanas. Então, além disso, questões aí de paz na Europa, Ucrânia e Rússia, que estavam se mostrando mais próximas, houve ataques durante a madrugada, de parte a parte. No Oriente Médio ali, Israel, com a turma dele lá, também o petróleo subiu, também por questões de estoques ontem também, mas o petróleo subiu hoje. Então, algumas notícias boas aí que poderiam também ajudar a acalmar mais os ânimos, elas acabaram se revertendo um pouquinho hoje e o mercado acaba não conseguindo ter força suficiente para renovar máximas e buscar topos e fundos mais altos, e acabou voltando para o campo negativo neste momento. De novo aqui, vamos ver, trabalhando Nasdaq em 0,70 de queda, desculpe, Nasdaq em 0,70 de queda e S&P em 0,50 de queda. Tá? Então, basicamente, é isso com relação ao dia de hoje. Vamos dar uma olhada aqui, aproveitar para dar uma olhada na agenda para amanhã. Eu ainda estou aprendendo a usar o StreamYard, que é o novo aplicativo que eu estou utilizando aqui para fazer, mas eu vou, uma próxima vez, até colocar isso na tela, ficar mais fácil. Amanhã, às 10 horas da manhã, o Williams, que é o presidente, né, do Fed de Nova York, fala, ok? É o presidente do Fed de Nova York, é o Fed mais importante que tem. E depois a gente vai tem confiança do consumidor na Europa, no caso, e depois dados de sondas de petróleo, 14 horas, que não tem grande relevância, e de posições especulativas aqui de commodities. Então, uma agenda bem vazia amanhã também. Tá? Amanhã e durante o final de semana eu vou falar sobre a agenda da próxima semana. Tá joia? Então, queria aproveitar e pedir a você que deixe seu like se você gostou do conteúdo e que passe o vídeo aí também para os colegas traders que estão com dúvidas sobre a relação com a macroeconomia, e você com isso ajuda o canal e a gente a continuar a fazer novos conteúdos aí. Tá joia? Muito obrigado, até o próximo Replay de Mercado.